Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de trazer a seguinte reflexão para vocês. A primeira parte do texto que eu gostaria de trazer como reflexão se encontra no capítulo 25 do livro de Gênesis. Lá nós vemos o relato em que o filho primogênito de Isaac, que é o filho da promessa, Esaú, ali ele vende ao seu irmão o seu direito de primogenitura em troca de um guisado de lentilha. Ou seja, por tão pouco, ele abre mão de algo tão importante, por tão pouco ele abre mão de uma condição privilegiada, que era o seu direito de ser o primogênito de seu pai, o primogênito de Isaac, o filho da promessa dado a Deus, dado por Deus a Abraão. E a gente ali então reflete, a gente pensa, como é possível alguém por tão pouco prescindir de algo tão importante? Quantas vezes já pensamos sobre isso? Quantas vezes já refletimos sobre isso? Como é possível por tão pouco, por um ensopado, por um guisado de lentilha, você abrir mão da sua condição de primogênito, com todos os privilégios, com todas as vantagens que isso lhe traz? Como podemos nos precificar, ou seja, nos dar um preço? E ao nos dar um preço, como nos vendemos, como abrimos mão de nossos privilégios por tão pouco? Ao mesmo tempo, eu trago essa reflexão para o cenário neotestamentário e reflito com vocês sobre uma passagem que se encontra nos 4 evangelhos. Tanto nos sinóticos como também no evangelho de João, nos 4 há o mesmíssimo relato, que é da traição de Judas. Daí vocês veem a importância, o impacto que este episódio teve na vida de todos, o registro que é dado por meio do Espírito Santo nos 4 evangelhos, para que nós pudéssemos atentar, para que nós pudéssemos refletir sobre diversos ângulos neste acontecimento também tão nefasto. Que Judas, um dos 12 ali escolhidos por Cristo, um dos 12 que teve o privilégio de, durante todo o ministério do Senhor Jesus, caminhar com ele, aquele homem que recebeu da parte de Cristo total confiança, aquele homem que recebeu da parte de Cristo um ensinamento profundo, vinda do próprio Messias, ensinamento acerca da palavra de Deus. E aquele homem nega Jesus. E aquele homem abre mão da sua condição privilegiada de ser um dos discípulos, um dos apóstolos, estar entre aqueles que iniciaram as ações, os atos da igreja na face desta terra por meio do Espírito Santo. E ele abriu mão disso por 30 moedas de prata. Ou seja, não diferente de Esaú, ele se deu um preço. Ele se deu um preço para abrir mão do privilégio de ser um representante de Deus na face desta terra. Ele abriu mão do privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, do privilégio de, na face desta terra, ser esse divisor de águas, ser aquele que tem o privilégio de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação em Cristo, de cumprir na face desta terra os planos e propósitos de Deus para a vida dele. Pois não pense você, como muitos pensam,
que Judas simplesmente traiu Jesus porque foi um predestinado a traí-lo. Não, a exemplo de Esaú, ele fez uma escolha errada. Não somos predestinados a nada a não ser a salvação. Precisamos fazer a escolha certa. Da mesma maneira como a escolha certa em relação à salvação é reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é entregarmos nossa vida a Ele. E isto, após sermos convencidos pelo Espírito Santo, este ato, esta decisão, ela é nossa. Da mesma forma, somos nós que também decidimos quanto ao caminho torpe que tomamos. Somos nós os responsáveis pelos nossos atos. Podemos até estar sujeitos, como de fato estamos, quando perdemos a direção do Senhor, podemos estar sujeitos à influência maligna, mas a decisão sempre será nossa. O dizer sim ou não sempre será uma decisão nossa. Que possamos não nos dar um preço, que possamos não nos precificar em momento algum, em hipótese alguma, em especial no que diz respeito às questões espirituais, em especial no que diz respeito à palavra de Deus, ao nosso chamado à salvação, em especial em relação à vida eterna, que possamos não nos precificar, que possamos tão somente reconhecer que por nossa salvação foi pago um alto preço, um preço indescritível, um preço inigualável, um preço que jamais poderemos compreender na sua essência, pois foi derramado um sangue divino, pois foi derramado o sangue de Jesus até a última gota ali na cruz do Calvário para nos resgatar, para que pudéssemos ser comprados, para que pudéssemos voltar à comunhão com Deus. Foi pago um altíssimo preço. Por amor, foi pago um altíssimo preço. Por um amor igualmente indescritível. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho em sacrifício. Entregou o seu Filho como cordeiro que tira os pecados do mundo. E este cordeiro, como outrora já falei, ele voluntariamente se entregou por nós. Ele voluntariamente aceitou verter seu sangue por nós, para nos trazer de volta, para nos reconciliar com Deus. Já foi pago por você, por mim, um altíssimo preço. Não se precifique. Não abra mão, não prescinda da sua condição. Não prescinda do privilégio de servir a Deus. A Bíblia fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que possamos fazer isso. Que possamos negar a nossa vontade, ao nosso querer. Que possamos deixar que o Senhor decida por nós. Que possamos, por meio do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha, que possamos optar, que possamos escolher e deixar que o Senhor nos guie. Que Ele seja o nosso Salvador e o nosso Senhor. Fostes comprado por bom preço. Amém? Bom, peço a todos que não esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Graça e paz.